Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Então, o objetivo hoje do nosso encontro é a gente esclarecer alguns pontos e trazer novamente alguns pontos sobre o portal do docente, certo? Então, eu estou com os tópicos que vocês levantaram aqui, correto? Para que a gente repasse esses tópicos novamente. E se vocês sentirem necessidade, acharem que querem ver algum outro ponto, vocês fiquem à vontade que a gente mostra aí para vocês também. Eu trouxe aqui junto comigo a Aline, que é a Aline que deu o treinamento, e ela que dá o treinamento de operações acadêmicas, tá? Então, ela vai dar um apoio aí para a gente em alguns pontos da carga horária, de geração de agenda, lista de frequência e tudo mais, tá? Já iniciei a gravação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, a gente vai ter um momento também específico para tirar dúvidas. Mas nesse momento específico para tirar dúvidas, o que a gente diz? É para que vocês vão para a prática e tragam nesse segundo momento as dúvidas que vocês tiveram depois que vocês foram tentar fazer, tá? Então, mas as dúvidas pontuais que vocês vão tendo, conforme eu vou mostrando aqui para vocês, vocês fiquem à vontade, tá? Então, eu vou seguir os tópicos que eu tenho aqui. Qualquer coisa vocês vão pontuando. Então, o primeiro tópico que eu tenho anotado aqui é sobre o funcionamento do diário de classe, certo? Então, o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Então, eu estou logada aqui no portal do docente. Vou sair, vou entrar de novo, só para explicar de novo essa parte do login aqui do docente. Então, eu estou dentro de uma base interna de vocês, de treinamento, né, gente? Então, não é a base de produção. Então, não se apeguem a dados. Os dados que a gente coloca sempre a gente utiliza para os treinamentos na base de produção são dados teste, a gente cria turma teste, enfim, vincula o professor teste e tudo mais. Então, a gente pegou essa professora aqui para a gente poder demonstrar para vocês alguns cenários. Então, normalmente, a instituição disponibiliza o link de acesso do portal do docente no próprio site da instituição, e então ele vai acessar o portal do liceu. Nesse site aqui, ele vai colocar o login e a senha dele, correto? Ele pode entrar com o número dele na instituição, com o CPF ou com o e-mail. E a senha que foi definida inicialmente. Claro que depois, quando a gente define uma senha, a gente pode pedir para que a pessoa faça a alteração da senha no primeiro login, ou até lá dentro no portal. Posso mostrar para vocês que a gente também tem uma rotina para alteração de senha. Correto? Aqui, gente, a gente acaba sempre usando o cadastro, né? Esse daqui, como é o docente, o do aluno a gente fala o RA, o do docente, então, é o cadastro, é o código do docente na instituição. Poderia entrar com o CPF do docente? Poderia também, vai acessar normal. O e-mail dele, se estiver cadastrado, também. Mas a gente acaba internamente aqui sempre usando o cadastro. Então, vou clicar em login. Ai, Bianca, não lembro a minha senha. Eu, enquanto docente, não lembro a minha senha. Aqui na frente, gente, tem um botãozinho e esqueceu a sua senha. O que o sistema vai pedir? Nada mais, nada menos do que também o código, o CPF ou o e-mail. Informei aqui, ele vai mandar para o e-mail que está no cadastro um e-mail de redefinição de senha, tá? Então, fiz o login no portal do docente. A primeira tela que eu caio aqui é a tela de avisos. Então, aqui, o docente ele consegue consultar todos os avisos que ele tem, correto? Esse docente que eu peguei para exemplificar, ele é apenas um docente. Esse portal, ele é tanto o portal do coordenador como o portal do docente. É o mesmo portal. O que vai mudar vai ser o padrão de acesso. Porque para o coordenador eu posso ter um acesso, para o docente eu posso ter outro. Certo? Bianca, mas deixa eu só aceitar aqui. Ah, acho que foi. Pode deixar, Bia, que eu estou aceitando. Ah, obrigada. Nada. Bianca, mas e se tiver um docente que é coordenador? Ele vai ter acesso ao mesmo portal e vai ter acesso a funcionalidades talvez maiores do que a de docente, porque o coordenador tem algumas outras funcionalidades, mas o portal e o acesso vai se dar da mesma forma, tá? Essa docente que eu estou utilizando para exemplificar aqui para vocês, ela é só docente, ela não é coordenadora. Posso logar aqui, ó. Vou logar rapidamente, só para mostrar a diferença para vocês.
um coordenador. Ó, observa que o portal é o mesmo. Essa daqui é a Nilza, essa daqui é a Patrícia. Bianca, o que tem de diferente, então? Claro que aí vocês vão ver, de acordo com a necessidade de vocês, o que vocês vão liberar ou não. Mas, por exemplo, aqui no primeiro menu, eu já sei que tem uma diferença, que é o quê? O docente, ele consegue enviar avisos apenas para os alunos e consultar a caixa de entrada dele. Já o coordenador, ele consegue enviar avisos para os alunos, enviar avisos e e-mails para os alunos e também para os docentes dos cursos quais ele coordena, né? Quais são as outras funcionalidades que o docente tem e que o coordenador tem e o docente não tem? Deixa eu olhar aqui e falar rapidamente de cabeça. Alunos do coordenador, então existe uma tela onde o coordenador consegue consultar todos os alunos e realizar o lançamento de dispensa de disciplina, tá? Outra tela também que tem aqui, que é bem utilizada, eu vou pontuar as mais úteis, né, gente? Outra tela bem utilizada é a parte dentro do portal do coordenador, que é o de andamento de serviços. Mas, Bianca, por que andamento de serviços para o coordenador? Porque eu posso ter vários serviços, aqui eu tenho dois, ó, que passam para o coordenador deferir, analisar, ver e tudo mais. Aqui eu tenho dois exemplos, que é um de trancamento de disciplina e um de validação de atividades complementares. Essa é uma funcionalidade que não está disponível para os docentes. Eles não podem dar andamento em serviços, mas o coordenador, vinculado no curso, ele vai poder dar andamento em todos os serviços que estão cadastrados o fluxo de andamento para passar pela coordenação de curso, tá? Outra tela aqui, deixa eu lembrar. Enfim, tem algumas outras funcionalidades aqui que a gente pode liberar para o coordenador ou não, mas aí vai ficar a critério de vocês, tá? Aqui, ó, só para vocês observarem também. Ó, observa quantos menus eu tenho aqui, quantos itens, ó, por exemplo, aqui em notas e faltas. Ó, aqui eu tenho vários menus. No do docente, já está mais enxuto. Ó, em notas e faltas, eu não tenho tudo aquilo. Primeiro, porque para o coordenador, talvez eu deixei mais todas as rotinas liberadas. O coordenador vai ter acesso que o docente não vai ter. Enfim, vocês vão tratar os padrões de acesso conforme a utilidade de vocês, o que vocês vão ver que é útil para a instituição, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui primeiro? O funcionamento do diário de classe. Diário de classe e diário eletrônico. Aonde que eu acesso ele? Então, eu acesso aqui, ó, gente, pelo menu Disciplinas, Diário Eletrônico. Assim como todas as telas do portal, eu tenho que filtrar a turma da qual eu quero trabalhar. Como eu acessei agora o portal, eu não estou com nenhuma turma selecionada. Eu vou selecionar uma turma disciplina aqui específica. Basta eu clicar em cima. Cliquei em cima, eu já estou no diário eletrônico daquela turma, daquela disciplina, certo? Então, aqui eu estou dentro da disciplina de ética da turma fim, do período letivo 2023-0, certo? Do curso de filosofia. Bianca, mas eu não quero trabalhar nessa turma, eu quero outra agora. O sistema ele é bem intuitivo. Olha, tem um botão aqui de selecionar outra turma. Se eu clicar aqui em selecionar outra turma, o que ele vai me trazer? Todas as turmas que eu, enquanto docente, eu, Patrícia, enquanto docente, estou vinculada como docente, certo? Ai, mas eu sou docente da disciplina de matemática da turma fim, mas não está aparecendo aqui. Possivelmente não está vinculado, não foi feito o vínculo, tá? Mas uma vez que a gente vincula lá na secretaria, vai apresentar aqui para o docente. E basta ele clicar em cima. Eu vou utilizar a disciplina de ética, porque foi o que eu preparei aqui para mostrar para vocês. Então, selecionei a disciplina. O que vai acontecer aqui? Ele me trouxe para a tela do diário eletrônico. O que é o diário eletrônico? É o diário de classe. É onde o docente ele consegue registrar os conteúdos, ele consegue colocar alguma observação de alguma aula específica. Bianca, o que eu preciso para utilizar o diário de classe?
Primeiro, eu preciso ter agenda, certo? Eu só consigo registrar um conteúdo no diário se eu tiver a agenda gerada. Depois, no outro tópico, a gente vai lá para a parte de agenda. A Aline vai mostrar para vocês lá na secretaria a parte de geração de agenda, de geração de lista de frequência, para que vocês entendam ali a diferença também. Por mais que eu tenha explicado no nosso último encontro, mas para que vocês visualizem melhor. Então, o que ele me trouxe aqui? Novamente, estou com a turma fim da disciplina ética, do período letivo tal, do turno tal, aqui. Consigo ver, então, eu, docente, quantos alunos eu tenho matriculado e tudo mais. Aqui no bloco 1, que é de selecionar a turma. No bloco 2, o que eu vou fazer? Aqui, gente, eu consigo registrar os tópicos. Que aí, claro, que para apresentar os tópicos aqui, eu preciso ter cadastrado o plano didático e os tópicos que vão ser abordados neste semestre, neste ano, enfim. Bianca, mas não é o docente que faz o cadastro do plano didático dos tópicos. Não tem problema. A gente pode disponibilizar isso para o docente, mas isso pode ser feito pela secretaria também. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples, porque como eu sei que vocês não utilizam isso ainda, para que vocês passem a começar a utilizar, eu trouxe de uma forma que eu entendo que é a mais simples possível. O que eu fiz aqui? Então, observem que aqui no bloco 2 ele vai me trazer todas as agendas que eu tenho gerada para essa turma disciplina, correto? Então, a minha primeira agenda é no dia 15/5 e a minha última agenda é no dia 11/3/2024, correto? Pois lá na secretaria a gente vai ver também dessa agenda. O que eu faço nessa tela? Então, aqui, gente, ó, eu consigo visualizar o conteúdo que eu já registrei. Então, se eu clicar aqui em detalhes, eu consigo ver, ó, que o item era uma aula e foi apresentado o conteúdo X. Como que eu faço para registrar alguma observação ou conteúdo da minha aula? Ou até mesmo alterar, né? Por exemplo, aqui eu já tenho, mas, de repente, eu quero colocar mais alguma observação. Enfim, eu vou pegar a data, deixa eu pegar uma data mais recente aqui. Ó, hoje é dia 9 e vou pegar o dia 8/11. Vamos pensar que foi ontem. Eu docente, vou acessar o portal, então ontem, das 19 às 20, eu tive aula com essa turma disciplina. Eu vou clicar aqui no botão alterar. Quando eu clico aqui no botão alterar, o que o sistema me traz? Os tópicos que eu cadastrei, o meu plano de aula, certo? Como eu falei para vocês, como eu sei que vocês não trabalham com isso ainda, o que eu instruiria talvez? Vocês criarem 2 tópicos mais simples. Eu criei um tópico chamado avaliação e um tópico chamado aula. Hoje então foi a aula e o conteúdo apresentado foi ética XXX. Ponto. Aqui nessa tela ainda eu tenho um campo de observação, aonde é possível o docente colocar alguma anotação ou alguma observação do que ocorreu em aula, ou do que ele apresentou, ou alguma coisa que ele queira anotar. Ele pode colocar aqui, eu vou botar observação, teste, certo? Vou dar um salvar. Pronto. Já vinculei o conteúdo na minha data aula, correto? Coloquei aqui um campo de observação e depois eu vou gerar o relatório. Vocês vão ver que isso sai no relatório também do diário eletrônico, certo? Ai, Bianca, mas eu quero botar os próprios tópicos. É possível, nem sei se está liberado. Ó, aqui está liberado. É possível que o docente cadastre os tópicos. Aqui eu criei 2 tópicos bem simples para mostrar para vocês, mas eu posso vir aqui e criar um tópico específico do conteúdo que eu vou apresentar durante aquele semestre, daquele ano letivo. Eu posso ter um tópico e usar para todo ano, ou eu posso ter um tópico por aula, ou eu posso um tópico usar em 10 aulas e um outro tópico usar em mais 10 aulas, enfim. Vocês vão cadastrar conforme a necessidade de vocês. Eu cadastrei dessas 2 formas para exemplificar para vocês, né? Então, vou voltar lá no diário eletrônico. Vamos pensar que no dia 6 eu apliquei uma avaliação. Vou clicar aqui. Só que a avaliação, vamos pensar, não se apeguem a esse horário aqui. Vamos pensar que a aula era das 19 às 22, certo?
e eu apliquei uma avaliação e eu apresentei um conteúdo para os alunos. Eu posso selecionar os dois. Posso vir aqui, colocar avaliação sobre o tema tal, 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 tal. E a aula, novo conteúdo sobre XXX apresentado aos alunos. Ponto, salvei. Ó, tenho dois tópicos vinculados a uma aula, então não tem problema algum eu vincular mais de um, e como vocês viram, eu já tinha o tópico aula vinculado no dia 8. Então, se eu quiser vincular esse tópico aula para todas essas aulas, eu posso? Posso, não tenho problema algum, tá? Então, novamente, se eu clicar aqui em alterar, eu consigo vincular, correto? Eu tenho um botãozinho aqui também que é copiar itens do diário eletrônico entre turmas. Então, eu consigo fazer essa cópia dos itens que eu vinculei, caso seja a mesma disciplina que eu leciono em outra turma, certo? O mesmo código de disciplina. Como que eu visualizo, como é que eu posso imprimir isso agora e visualizar? Talvez eu tenha que entregar para o coordenador, enfim. Posso clicar aqui em imprimir diário eletrônico. Ele vai demorar um pouquinho, eu já tinha testado, ele está demorando um pouquinho para gerar o relatório aqui na base de vocês, tá? Pronto, gerou aqui. Então, ele gerou o diário eletrônico, um relatório do diário de classe e tudo mais. O que ele me traz aqui nesse relatório, gente? As aulas que eu vinculei. Observe, aqui no meu diário eu tenho várias aulas. O que ele me trouxe? Apenas as que têm conteúdo vinculado. Então, o que ele trouxe aqui? Dia 15/5, a aula 18, o horário que aconteceu essa aula, correto? E o assunto, o item que foi cadastrado lá, então, lembra que foi cadastrado o plano de aula, o tópico que foi cadastrado como aula, e o conteúdo que eu apresentei nessa aula. Então, a data que foi gerado, o nome do docente, e se tivesse algum coordenador vinculado a esse curso de filosofia, traria o nome do coordenador aqui também. Certo? Então, aqui em cima ele traz, claro, o nome do curso, o nome da disciplina, a turma, o período letivo, a quantidade de alunos e tudo mais. Mas só para que vocês entendam a funcionalidade do diário eletrônico. Qual seria o pré-requisito para eu utilizar? Primeiro, eu ter a agenda, fazer a geração da minha agenda lá na secretaria, e eu ter os tópicos cadastrados, como eu trouxe para vocês. Tem instituições que trabalham com o tópico fiel ao que o docente vai trabalhar, que o docente já cadastra. Então, nesse ano eu vou apresentar 3 conteúdos. Eu já crio os tópicos sobre aqueles conteúdos. Perfeito. Mas tem instituições que trabalham dessa forma também, que eu crio um tópico chamado aula e lá dentro, quando eu vou fazer o vínculo dentro do diário eletrônico, eu coloco um comentário e digo qual foi o tema que eu apresentei naquela aula ou qual foi a avaliação que eu apliquei. Correto? Conseguiram entender essa questão do diário de classe, do diário eletrônico? Sim, conseguimos. Beleza. O outro tópico que eu tenho aqui na sequência que eu já mostrei é a questão do campo para anotação e observação do professor, que vocês tinham solicitado. Então, aqui dentro do diário eletrônico, quando eu faço esse vínculo, certo? Eu tenho um campo de observação, aonde o docente, então, ele consegue colocar uma observação. Essas informações elas podem ser visualizadas também pelo coordenador, então o coordenador consegue acompanhar quais foram as aulas. E uma vez, gente, que eu vinculei um conteúdo a uma aula, o aluno também consegue visualizar essas informações lá no portal, tá? Deixa eu até ver. Peraí.
Deixa eu tentar aqui rapidinho pegar um aluno dessa turma e ver se eu consigo mostrar para vocês. Gabriel Nogueira. Deixa eu alterar a senha dele aqui na secretaria. Rapidinho. Para eu acessar o portal e mostrar para vocês que quando o docente faz o registro dessas informações, o aluno consegue visualizar lá no portal dele. Disciplinas matriculadas, ética. Consigo por aqui, deixa eu ver. Ah, eu tenho diário de classe aqui também, ó. Se eu clicar aqui, então, ó, vamos olhar lá no dia 15, ó, dia 15/5. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver que o assunto foi uma aula, o comentário que o docente colocou e a observação que ele colocou. Se eu for lá no dia 6, peraí, no dia 6 e no dia 8 de novembro, que a gente registrou lá também. Ó, no dia 6 de novembro, teve a aula e a avaliação. Então, o comentário e a observação que o docente colocou. E no dia 8 também. Então, o aluno consegue visualizar essas informações uma vez que elas estão cadastradas. Correto? E também, óbvio, né, gente? Ah, eu não quero que o aluno tenha acesso a essas informações. Ok, é só tirar a permissão dele de acesso a essa rotina do diário de classe. Beleza, então. Então, a gente viu esses dois tópicos ali. O próximo tópico que eu tenho aqui é o lançamento de frequência e o lançamento de notas. Então, vamos lá. Estou aqui no portal do docente novamente, vou lá para a página inicial. Aqui no menu Notas e Faltas, eu tenho a rotina de lançar notas e lançar faltas, correto? Se eu clicar aqui em lançar notas, ele vai me trazer, então, a tela para que eu faça o lançamento de notas. Aqui, gente, eu coloquei algo que vocês também tinham pedido para mostrar para vocês. Observem, primeiro, na tela anterior, eu selecionei a disciplina de ética da turma FIM, correto? Todas as telas que eu acessar agora, ela vai estar com essa turma disciplina selecionada. Então, ele lembra a última turma que o docente selecionou. Talvez ele precise lançar nota e falta daquela disciplina, para que ele não tenha que selecionar, o sistema já grava essa informação. Mas, de repente, não é para a disciplina de ética que eu quero lançar. Basta eu vir aqui e selecionar outra turma disciplina. Correto? Como é que eu faço o lançamento de notas? Aqui no bloco 13, então, eu faço o lançamento de notas. Mas observem, ó, tá bloqueado para eu fazer o lançamento de nota, só que a turma tá aberta. Por que eu não consigo fazer o lançamento de notas, então? Porque eu cadastrei lá dentro da secretaria, na rotina de agenda. É agenda, né, Aline? Que agora me deu um branco. Do curso? Isso? Agenda do curso. Isso aí. Isso. Eu cadastrei aqui dentro da tela agenda do curso. Para o curso de filosofia, o 11004, uma data de digitação de notas. Então, observem aqui, eu coloquei que a data de digitação de notas é do dia 1º/11 ao dia 5/11. Antes desse período e depois desse período, o docente não vai mais conseguir digitar. Bianca, eu preciso cadastrar alguma informação nessa tela? Não. Se eu não quero trabalhar com esse bloqueio, eu não preciso cadastrar nada aqui.
o docente vai poder lançar desde o primeiro dia até o último dia de aula, correto? Claro, até que a turma esteja aberta, né? Uma vez que a turma está finalizada, ele também não consegue mais fazer o lançamento. Se eu alterar aqui para o dia 10, vamos voltar lá no portal para ver? Ó, já habilitou para que eu faça o lançamento, correto? Então, eu já consigo lançar as notas. Aqui no bloco 2 ainda, a gente tem algumas opções, mas a título de visualização. Então, primeiro, critério de avaliação. Eu consigo visualizar qual é a fórmula de avaliação dessa disciplina para essa turma e quantas avaliações eu tenho e se as avaliações já tiverem sido cadastradas e a nota máxima dessas avaliações. Então, aqui nessa disciplina eu tenho a P1 e a P2, a nota máxima é 10 e o cálculo é P1 mais P2 divide por 2. Correto? Então, o docente consegue visualizar. Consegue alterar alguma coisa aqui? Não, é apenas para consulta. Na segunda opção que eu tenho aqui, é a opção de médias. Aqui eu consigo habilitar para que o docente pré-visualize a média do aluno com base nas notas que eu já tenho lançada. Então, se eu fosse encerrar essa turma hoje, todos os meus alunos possivelmente estariam reprovados. Por quê? Primeiro, porque eu não lancei a nota 2, certo? E eu estou visualizando a minha média com base no quê? Nessa fórmula de cálculo aqui, que é a P1 mais a P2 dividido por 2. Então, eu tenho um 10 na P1, não tenho nota na P2. Se eu dividir as duas por 2, vai dar 5, correto? Então, eu consigo pré-visualizar a média. E aqui também eu tenho, para que facilite talvez o lançamento do docente, se tenha muita avaliação, ele quer lançar especificamente da P1, eu posso selecionar a P1 e só vai me listar a P1 aqui. Ah, eu quero lançar só da P2. Posso selecionar só a P2. Ah, eu quero deixar as duas, Bianca, porque eu acho que é mais fácil para eu visualizar as informações. Perfeito, tá as duas aqui. Se eu lançar uma nota... Ó, vou lançar uma nota quebrada. O sistema permite, porque isso eu cadastrei lá na minha disciplina. Se eu tentar lançar um 10,5, não, vou dar um 11. Ó, ele já ficou vermelhinho. Por que que ele ficou vermelhinho? Se eu descansar o mouse aqui em cima, ó, ele já me dá uma mensagenzinha. Nota maior que o valor máximo permitido. Qual que é o valor máximo permitido? 10. A gente já tinha visto aqui em cima, ó, que a nota máxima era 10. Então, o sistema não vai permitir que eu salve essa nota 11. Ó, existem erros. Então, posso botar um 10. Ah, lancei o 10. Ah, eu quero pré-visualizar como é que vai ficar a média. Sei lá, deixa eu botar aqui um 5 e um 6,5. Se eu voltar aqui, ó, clicar em média, eu já consigo pré-visualizar como está a média dos meus alunos. Correto? Então, é dessa forma que eu faço o lançamento de notas. É bem simples, tá? Não preciso usar nada dessas opções aqui, ó. Eu posso vir aqui, só chegar na tela, ó. Vou voltar aqui para a tela. Basta chegar aqui, ó, e lançar minha nota. 10, 9, 8, 6, 10, 9. Posso ir lançando aqui, dou um salvar, pronto. A nota está lançada. Correto? Bem simples. Essa tela aqui também, gente, ela tem a parte de exportar os dados para o Excel. Então, vou clicar aqui para mostrar para vocês. O que que ele vai exportar? Nada mais, nada menos do que essa planilha aqui, ó. Então, vamos olhar aqui. Opa, que abriu aqui na minha outra tela. Oh, meu Deus, não vou conseguindo puxar. Tá aqui. Pronto. Ele me traz um cabeçalho com a turma disciplina, certo? E ele me traz todos os alunos, o código dos alunos, a situação dele e a nota que já tem lançada. Bianca, posso trazer a média aqui? Posso. Se eu selecionar aqui, ó, média. Tá vendo que agora eu tenho mais uma coluna. Se eu clicar agora em exportar, o que que o sistema vai fazer? Ele vai exportar com essa nova coluna.
Vou voltar aqui na tela, peraí. Média. Beleza. Vou clicar aqui em exportar. Eita, que não tá abrindo? Peraí, que é o 4. Aqui, ó. Aqui ele não trouxe a média agora, mas ele deveria... Peraí, deixa eu só selecionar a outra também, para ver se é por causa da outra. Mas ele traz a coluna da média também. Deveria trazer. Vamos lá? Deixa eu só selecionar aqui. Só ver se vai trazer aqui, gente. Espera aí, para mostrar para vocês. Ele não trouxe aqui, mas ele traz também a coluna da média, tá? Quando eu exporto aqui. E nessa tela aqui também eu tenho a parte de importação de planilha, correto? O que seria a parte de importação de planilha? Eu consigo importar notas de um outro sistema, de um outro programa, enfim, para dentro do Liceu. Claro que não basta eu vir aqui, clicar em importar notas, botar uma planilha aqui e esperar que o sistema funcione. Não, existe uma programação para isso, a gente precisa deixar tudo pronto para que a gente consiga importar essas notas, tá? Mas só para que vocês saibam que existe essa funcionalidade aqui também. Correto? Ficou claro aqui, gente, como faço o lançamento de nota? Vocês conseguiram entender? Sim. A Eliane tem uma pergunta. Claro. Fica à vontade, gente. Só a questão do arredondamento, existe como, né, fazer diferente do que consta ali, né? Porque ali ele arredondou meio ponto, né? Sim. Aline, na disciplina também que eu coloco, né? Dentro da disciplina, isso. Lá nas Beleza. regras. Depois a gente vai na tela de disciplina, né, Aline, para mostrar a carga horária. Aí a gente mostra esse ponto também, né? Sim. Beleza. Eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Arredondamento. Depois a gente mostra, tá, Eliane, lá na tela de disciplina, aonde que eu posso cadastrar, então, essa questão do arredondamento, né? Quantas casas, enfim. Tá, obrigada. De nada. Então, é dessa forma que a gente faz o lançamento de notas. Como que eu faço o lançamento? Vamos lá. Qual que é o pré-requisito? Quais são as etapas obrigatórias para habilitar o lançamento de notas? Basta eu ter a avaliação cadastrada. E essa avaliação ela pode ser cadastrada tanto pelo docente via portal, como ela pode já ser pré-cadastrada pela instituição, enfim. O que a grande parte das instituições já fazem? Selecionam, não para todos os cursos, não para todas as, enfim, todas as disciplinas, mas às vezes para alguma disciplina, algum curso específico, já cria avaliações padrões. Vai ter a P1, P2, P3, pronto, já vou ter essas avaliações cadastradas. Então, eu tendo a minha avaliação cadastrada, eu já consigo fazer o lançamento da nota, tá? É bem simples. Agora, para a falta, a gente precisa de umas coisinhas a mais. Que aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o lançamento e depois eu vou pedir ali que a Aline mostre para vocês a funcionalidade da agenda. Então, lá na secretaria, né? Como que a gente gera a agenda, como que a gente gera a lista de frequência, para que serve, por que eu tenho que gerar a agenda, a lista de frequência, só para que fique bem claro aí para vocês, tá? Mas como que eu faço o lançamento no portal? Então, é no mesmo menu de notas e faltas, eu tenho a rotina de lançar faltas. Novamente, ele já vai me trazer a disciplina de ética da turma fim, que é a disciplina que eu estou trabalhando. Quero trocar? Basta eu clicar em selecionar outra turma. Aqui embaixo, ó, ele pede para selecionar as datas. Também existe uma configuração lá nas opções gerais ali no online. Opções gerais do sistema online. Não sei, eu confundo as duas telas aqui. É na outra, né?
Deixa eu ver, é na outra, opções online. Onde eu boto a data lá, sabe? Aqui. Online. A data e a quantidade de dias de exibição, né? Então, aqui, gente, ó, eu tenho a possibilidade de selecionar as minhas datas de aula. Aqui, ó, quantidade de dias de exibição. Eu quero que exiba 1 dia, eu quero que exiba 2 dias, eu quero que exiba 10 dias. Essa quantidade de dias de exibição também é uma parametrização que é feita aqui dentro da secretaria. Então, dentro da tela de opções online, eu digo o número de dias para faltas diárias. Quantos dias que eu quero que seja exibida para o docente? 1 dia ou 10 dias? Aqui foram 10. Então, eu preciso selecionar. Eu vou botar aqui 3 dias. Então, vou selecionar o dia 6, o dia 30 e o dia 23. Ó, selecionei. Por quê? Porque eu disse que eu quero 3 dias aqui. Então, ele me trouxe esses 3 dias, correto? Aqui eu tenho a data da baixa. Que dia que eu quero realizar a baixa dessa agenda, correto? Ele deve estar com a data errada dentro do servidor, porque ele está trazendo o dia 7. E aqui também, gente, existe uma parametrização de quantos dias que eu quero que seja permitido lançar a frequência. Então, eu quero que sempre fique permitido para o docente lançar, eu coloquei um número bem alto aqui. Agora, ele vai ter tantos dias para lançar depois que aconteceu a aula. Aí, eu vou parametrizar também lá nas opções online. Então, observem que para muita coisa, existe parametrização na secretaria. Então, para bloquear o lançamento de nota, para permitir a frequência, para que apresente a prova, enfim, tem muita coisa que a gente consegue configurar para que tenha um reflexo, né? Então, a configuração que eu fiz na secretaria, ela reflete no portal. E como que eu faço para lançar? Simples. Ele vai me trazer todos os alunos matriculados dessa turma disciplina. Vou lançar a presença, eu não lanço, subentende-se que se eu não tenho falta, eu tenho presença. Para lançar a falta, basta eu selecionar o dia, clicar e dar um salvar. Pronto, o aluno já tem uma falta. Ó, a gente pode até usar o mesmo Gabriel e a gente pode ver lá no portal dele. Deixa eu ver se não perdeu a sessão aqui. Vou mostrar para vocês aqui que a falta que eu lancei agora, aqui no portal do docente, para o aluno Gabriel, ele já consegue visualizar, tá meio lentinho, mas ele já consegue visualizar aqui no portal. Então, para que vocês entendam também toda a configuração, na verdade é aqui, ó, frequência e boletim, não consigo ver. Ó, da disciplina de ética, ele tem 2 faltas. Se eu clicar aqui em histórico de faltas, eu consigo ver, ó, que ele faltou no dia 23/10 uma falta, no dia 30/10 uma falta. Ele assistiu 2 aulas, faltou 2, e ele tem 132 aulas restantes ainda, dessa turma disciplina, da turma fim, da disciplina ética. Vou lançar uma outra falta aqui para o Gabriel no dia 6/11. Salvei. Vou voltar aqui no portal e vou atualizar. Já tem 3 faltas aqui para ele. Se eu clicar aqui em frequência, eu também consigo ver, ó. Então, a frequência, a porcentagem agora do Gabriel, ela baixou. Ela não está mais em 100%. Ela está em 97,8%, porque ele já teve 3 faltas das 100 e poucas aulas ainda que tem para acontecer. Correto? Então, para eu lançar, basta eu clicar aqui em cima e realizar o lançamento. Aqui nessa tela, ainda, a gente tem a possibilidade de emitir alguns relatórios. Eu consigo emitir a lista de presença. Então, eu vou selecionar qual dia que eu quero emitir a lista de presença. Aqui eu selecionei o dia 6/11. Ele gera uma lista de presença, talvez para o docente deixar na porta da sala. Enfim, tá aqui, ó, o que ele traz. Lista de presença traz as informações da turma, da aula, do horário, da data, os alunos, um campo para que o aluno faça assinatura, o nome do docente vinculado e a data e horário que foi gerado. Correto? Nessa tela também, eu tenho a possibilidade de gerar o comprovante de diário de frequência.
Então, eu vou selecionar de qual mês que eu quero, vou selecionar aqui do mês 10 e vou clicar em visualizar. Ó, ele gerou o meu diário de frequência. Então, o que eu consigo observar aqui? Ó? Eu vou puxar um zoomzinho aqui para mostrar para vocês. Ó, traz também o cabeçalho do período. Então, de que período que é esse diário de frequência? Do dia 2 do 10 ao dia 30 do 10, correto? Então, ele vai me trazer todas as aulas que ocorreram, que eu tenho agendada nesse período. Então, eu tinha uma no dia 2, uma no dia 9, uma no dia 16, 23 e 30. As presenças, pontinho é a presença, o F é a falta, e o que não está marcado ainda é o que não foi registrado, certo? Então, não foi registrado nada no dia 2 do 10 ainda, correto? Então, o docente consegue. Esse daqui, nessa tela, a gente consegue imprimir o diário de frequência do mês. Mas a gente vai ver que tem uma outra tela que é impressão de diários, que eu consigo gerar um relatório do período todo. Então, aqui eu posso escolher, ó, período de 2023 e eu gero do período todinho. Ó, então, aqui ele me trouxe de quando? Ó, dia 15/5. Vou puxar o zoom aqui para ficar mais fácil. Ó. Dia 15/5, horário da aula. Dia 22/5, horário da aula. Na próxima página, ó, 16/10. E o total? Ele traz até a data atual, né? Não, ele traz todas. Traz todas aqui, ó, até o dia 26/2. Aqui no final ele traz um total, ó. Total de faltas por aluno, certo? Faltas transferidas. Enfim, aqui também tem esse relatório. Então, lá eu consigo ver por mês, correto? E aqui eu consigo ver de todo o período. E também eu tenho o relatório de frequência diária. Eu tenho o de frequência parcial, o total de faltas do período, aqui ele vai trazer se eu já tivesse fechado, tá? Então, quantas faltas o Gabriel teve durante todo esse período? Então, ele vai me trazer o total de faltas. Aqui ele não está trazendo porque não está fechado ainda. Mas só para que vocês entendam que a gente tem esses relatórios disponíveis no portal do docente também. Correto? Então, o outro ponto que a gente tinha aqui era o lançamento do diário, o lançamento da frequência e o lançamento das notas. Como eu falei para vocês, o das notas, a gente precisa ter a avaliação cadastrada para eu lançar as notas. Agora, o da frequência, para que apresente aqui essas aulas, o que eu preciso fazer? Espera aí. Ó, para que apresente essas aulas aqui, isso aqui é a minha agenda, o que eu preciso fazer? Qual que é o pré-requisito? Aí a Aline vai mostrar agora para vocês, e depois a gente volta com os outros pontos aqui que eu tenho, que é registro domiciliar, reposição de aula, falta justificada, a carga horária, a gente volta depois, tá? Eu vou parar de compartilhar. Aline, tu queres compartilhar a tua tela aí? Opa, estão vendo a minha tela, então? Uhum. Beleza. Então, seguindo aqui um pouquinho do que a Bianca comentou comigo, que vocês haviam ficado com dúvidas, então, a gente tem toda a parametrização antes da abertura do período letivo, o cadastro dos cursos, enfim, as disciplinas, a grade, né, e a criação da turma. E aí, a partir da criação da turma, a gente precisa, então, realizar algumas configurações para que a gente possa começar a receber esses alunos, certo? Então, o que é a agenda, né? A agenda, ela é a relação de todas as aulas e atividades programadas por um docente, numa determinada data e em um determinado horário, tá? Então, o que a gente precisa fazer dentro desse processo, né? Dentro daquela turma, então, que eu criei, eu preciso fazer essa vinculação, digamos assim. A gente já sabe que na própria criação da turma, né, quando a gente vai lá no assistente de criação, né, vamos tentar voltar um pouquinho aqui com vocês, lá no assistente de criação, né, onde a gente tem 3 processos a serem realizados, onde a gente faz a seleção do que eu quero para fazer a criação, depois eu tenho os parâmetros que eu vou inserir, então só para trazer aqui mais ou menos para vocês, né? Eu quero abrir, então, a turma para o curso de pedagogia, para o turno integral, para esse currículo, né? Vou tentar puxar pela primeira série do curso, né? Digamos assim, vou selecionar aqui, beleza, trouxe aqui a
Selecionei que eu quero fazer a criação da minha primeira série e vou para o próximo passo. Aqui no assistente dos parâmetros, né, no processo dos parâmetros, eu vou dizer então para qual ano que eu quero abrir, para qual período letivo eu quero abrir, e aqui tem algumas informações que eu preciso preencher, tá? Então, aqui acaba dizendo que é opcional, mas se eu não preencher nessa tela, no próximo parâmetro de confirmação ele me cobra. Então, por mais que a realização da criação da turma a gente insira inúmeros parâmetros, várias informações, isso não é o suficiente para eu já começar a captar alunos. Se eu quero que para aquela turma disciplina eu tenha um docente aonde ele precisa ter um dia, um horário específico para a oferta daquela turma disciplina, digamos assim, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Tá? Eu, né, criei a minha turma, criei uma turma de teste aqui para poder mostrar para vocês. Vou filtrar aqui pelo ano, pelo período, pela minha turma, puxei aqui e vou filtrar. Então, aqui, opa, ali, então você quer me dizer que do curso, da grade, né, de pedagogia, eu tenho essas 13 turmas, disciplinas, então é aqui que eu vou começar a fazer a configuração. Se vocês observarem, a primeira disciplina aqui, eu já fleguei um horário, tá? O que que você quer dizer com isso, Aline, né? Então, eu quero, por exemplo, essa disciplina aqui, eu quero dizer que para o docente específico, ele vai ter um horário. Essa disciplina ela vai acontecer das 8 às 9 da manhã, ou das 19 às 21, enfim. Então, eu preciso cadastrar um horário, né, para que depois eu consiga seguir essa agenda. E aí, vincula tudo aquilo que a Bianca mostrou para vocês. Opa, então eu tenho aquela agenda, eu fui lá, eu lancei aquela falta, eu lancei, vou abonar uma falta, eu consigo fazer tudo isso dentro, a partir do momento em que eu tiver, então, essa agenda gerada, tá? Então, se eu pegar aqui a disciplina de antropologia, né, eu vou cadastrar um horário para ela. Então, isso vocês vão receber a documentação dizendo que, eu sei que para essa disciplina de antropologia, ela vai acontecer às segundas-feiras. Aline, se eu puxar aqui o dia da semana e não vier nenhuma aula cadastrada, né? Não vier nem esses dias, ó, primeira aula, segunda, terceira, com os seus horários específicos. Existe a tela de horário operacional, onde a gente cadastra, né? Lembrando que para a realização do horário operacional, o que que eu preciso, né? Eu preciso já ter definida a minha unidade física e o meu turno. Então, a unidade física coloquei um campus a definir. O curso é o quê? LEAD? Beleza. Então, aqui eles já têm todos os cadastros. Então, se eventualmente eu vou receber da direção, da coordenação, enfim, que essa minha disciplina aconteceria às segundas-feiras e ela não tem o horário específico aqui, é dentro do horário operacional que eu vou cadastrar. Ele é bem básico, eu vou colocar como novo e inserir, tá? O dia e o horário específico que eu queira. Beleza, mas como aqui já tem bastante, não vou fazer esse cadastro com vocês, mas vocês podem fazer esse exemplo aí depois. Beleza, eu posso colocar aqui então que a aula é a 13, ela acontece às 18h50 às 20h30. Beleza, vou colocar aqui minha unidade física, posso inserir a minha dependência, opa, eu já sei que é na sala de aula 1 ou é na sala de aula padrão, enfim, posso selecionar aqui e vou salvar. O que que ele já gritou? Que o docente que eu vinculei, ele já está alocado para para esse horário, para essa disciplina. Então, tá vendo? Então, tem algumas situações ali que o ambiente, ele não deixa, né? Então, eu vou permitir o choque de dependência. Não tem, né? Ou vou, sei lá, tentar trocar o docente. Vamos ver, ele não vai deixar porque ele chocou, aqui eu deixaria a dependência, mas não o docente. Vamos tentar alterar o docente para, vamos ver, o 02. Opa. Vamos tentar puxar aqui, vamos puxar essa docente. Beleza, ó, ela não botou, então consegui cadastrar. Então, o que que a gente quer dizer? Então, eu já tenho para o horário, para essa minha disciplina, um horário específico que essa aula vai acontecer. Isso já me limita para eu já receber os meus alunos? Já está tudo pronto? Ainda não. Então, eu preciso gerar a minha agenda, né? A minha agenda é aquilo que eu comentei. São as aulas, as atividades programadas para um docente naquela data e horário, tá? Então, se eu voltar lá na minha tela de turma,
e eu atualizar aqui, ó, então o que que eu já observo? Eu já tenho um horário cadastrado. Então, vamos gerar uma agenda, né, específica? Então, o que que a gente disse? Que essa turma específica, ela tem um período para ocorrer, ó, do dia 1º de julho ao dia 31/12, tá? Eu vou alterar aqui o docente, porque eu tinha colocado uma outra docente, e aqui acabou ainda, eu gerei um horário, né, específico para aquela docente, mas aqui ainda ficou o Ayrton. Então, eu preciso fazer uma manutenção dentro da minha turma disciplina. É aqui mesmo, ó. Dentro de turmas, eu tenho um íconezinho, ele me abre na manutenção. E aqui eu posso fazer as alterações que eu achar necessário. Então não vai ser mais aquele docente, agora deixa eu puxar ela aqui de volta. Agora mudou, é o docente, deixa eu lembrar qual que era a docente. Quer colocar a Foi minha, tudo. Aline? Ah, tá. Pode ser, Bia. Eu vou colocar a sua, porque daí qualquer coisa a gente acessa para eles, se a gente precisar mostrar alguma coisa lá. O teu é o? O código dela é 51352. Ó, ele não puxou. Por quê? Porque provavelmente esse docente não está lotado para essa unidade de ensino. Então, tá vendo como as situações elas vão casando uma com as outras, né? Então, o que que a gente vai precisar fazer? Vamos lá, em lotação. O que que eu preciso? O que que é essa tela de lotação? Eu preciso vincular esse meu docente a uma unidade, senão ele não vai ter acesso. Pode repetir, Bi? 51352. Ó, a Patrícia. Então, aqui ela só está lotada, por enquanto, para os cursos presenciais. Beleza. Qual que é a unidade, né? Vamos puxar aqui. A unidade que eu fiz a criação da turma. Eu fiz para os... Vamos ver. Ó, unidade de ensino 14. Então, eu preciso lotar ela também para a unidade 14. Vou inserir aqui um departamento geral, não preciso informar, a única coisa que a gente precisa deixar aqui é esteja ativo, tá? Vamos dizer que a Patrícia, ela deixou de ter vínculo a essa unidade de ensino. Eu vou precisar entrar lá e excluir todos os cadastros dela? Não, eu só venho aqui e desativo. Mas como eu quero deixar ela ativa, porque eu quero vincular ela a essa turma disciplina, vinculei ela mais uma lotação. Beleza. Se eu vir aqui agora e atualizar a tela, vamos ver se a gente já consegue puxar ela. Deixa eu pegar o código dela aqui. Alterei. Beleza. Olha lá, ó. Agora ela me trouxe. Então, eu defini que para essa disciplina de antropologia vai ser a Patrícia. Beleza, ó. Então, o que que ele me pergunta? Deseja alterar o docente as agendas associadas? Se eu já tivesse gerado a agenda, olha lá, ó. Deseja validar conflitos? Então, beleza. Toda a situação, tudo o que o ambiente, né, o comportamento legal do ambiente precisa ser feito e precisa validar, tá? Então, se eu voltar lá na minha turma, atualizar, sigo aqui com o horário cadastrado e agora com a Patrícia vinculada. Aline, se eu quiser mais do que um docente na turma, né? Se eu quiser também deixar o Ayrton, beleza, não tem problema nenhum. Aqui em cima a gente tem um íconezinho, ó, docentes da turma. Então eu posso vincular mais docentes, onde eles possam também ter acesso a essa turma disciplina, pode também lançar falta, fazer alguma manutenção. Então eu posso colocar aqui. O docente, deixa eu lembrar o nome dele, Ayrton Luiz. Lá, beleza, posso inserir qual é a função? Ele vai ficar só de assistente. Posso salvar. Então, agora esses dois docentes terão acesso à turma disciplina de antropologia. Beleza. Então, eu já tenho um horário cadastrado, já fiz a definição. O que que eu quero agora? Então, eu vou gerar a agenda para que esse docente, então, acompanhe a essa turma disciplina. Beleza. Aqui dentro da agenda, a gente tem duas formas de você gerar esta agenda. Eu posso gerar ela a partir do horário, eu posso gerar ela em lote, onde eu já vou gerar o meu período letivo inteiro, eu posso gerar manual também, se eu quiser, né? O que que a gente faz manualmente? Eu posso inserir aqui como novo, né? E vou inserindo as informações, ó. Posso inserir a turma, vou inserir a dependência, é a unidade 001,
né? Vou colocar aqui a sala de aula, né? Ah, qual que é o docente? Posso inserir também. Se eu quisesse gerar uma agenda para um outro docente, eu poderia também. Ah, ela não vai ser uma aula, ela vai ser uma palestra de boas-vindas, enfim, eu posso tirar essa flagzinha e posso colocar uma descrição, palestra de boas-vindas, enfim, posso inserir essa, não, Aline, é uma aula mesmo, né, é para gerar uma lista, porque depois eu quero ter o acompanhamento dessa lista de que foi gerada, posso gerar também, e aqui a gente tem mais alguns outros parâmetros que a gente pode, se houve uma ocorrência depois que a aula ocorreu, enfim, posso inserir aqui, ó, eu coloquei que as aulas aconteceriam nas segundas-feiras, certo? Então, posso pôr aqui, no dia 13, o turno é, deixa eu lembrar, turno integral. Ó, ele me puxou aqui, beleza, eu falei que essa aula, ela aconteceria às... Posso inserir aqui também manual, né? Vai acontecer a aula dia 6, nesse horário específico, essa palestra, ou é um dia inteiro que vai ter algum seminário, alguma coisa que vai pegar ali um período, meio período inteiro. Então, posso inserir aqui e salvar, tá? Mas não quero fazer uma agenda aleatória, assim, ou uma agenda, né? Eu quero gerar a partir do horário criado. Então, eu posso clicar aqui e gerar essa agenda, tá? Então, eu vou dar o início e o término dessa minha agenda. Beleza. Qual que é o período de oferta que a gente inseriu aqui da turma? Dia 1 de julho a 31/12. Então, vamos lá. 1 de julho de 2023 a 31/12 de 2023. Beleza. Ó, verifique se o docente está ocupado no horário. Posso flegar e deixar para fazer essa verificação e posso pedir para ela gerar, tá? Beleza. Ok. Ele está carregando, então o que que ele fez, ó? Ele me gerou a agenda. Então, tudo aquilo que a Bianca mostrou para vocês, do lançamento de falta para tal dia, né, para aquele dia específico, então agora eu já tenho esse processo aqui gerado. Então, agora eu já consigo fazer um acompanhamento melhor dentro da minha turma. Beleza. Consigo já, a partir desse momento, ofertar os meus alunos? Consigo. Só que ainda falta um processo. Mas aí, o que que acontece aqui, tá? A gente tem a lista de frequência. Aline, eu quero acompanhar e gerar sempre a minha lista de frequência. Então, você quer dizer que a minha turma está pronta e eu já posso, então, digamos assim, para a disciplina de antropologia, começar a receber aluno? Claro, aqui a gente tem mais alguns parâmetros. Por exemplo, cadastrar uma avaliação. Então, eu vou ter ali as minhas avaliações e o meu critério, né? Então, seria importante fazer esse cadastro. Lembrando que eu posso fazer o cadastro desta disciplina dentro da disciplina, ó, a avaliação. Então, se eu cadastrar, você está me dizendo que se eu cadastrar a minha avaliação e o meu critério dentro da disciplina de antropologia, então todas as turmas que eu criar, o que que vai acontecer? Ele vai herdar essa formação, ele vai trazer, tá? Já a avaliação, né, e o critério cadastrado. Mas não, Aline, a disciplina de antropologia, ela é ofertada no curso de filosofia, mas lá eles o critério é de uma forma e no curso de pedagogia é outro. Então, o que que a gente fala, né? O que que a gente orienta? Não cadastre, então, a avaliação dentro da disciplina e cria, então, a avaliação dentro da turma. Então, é aqui que a gente vai fazer esse processo. Então, abrir aqui o critério de avaliação dentro da turma. Então, acaba que cada turma criada dentro da sua disciplina vai ter já o seu critério ali já específico. Assim, né, na cidade, pelas costas, né, mas ela não falar. Oi, alguém tem alguma dúvida? Vou seguindo aqui. Acho que deu alguma interferência, escutei alguém, achei que estava falando comigo. Aqui, o que que eu observo para dentro da disciplina? Já tem um critério de avaliação criado, tá? Então, provavelmente, o que que acontece? Deve ser alguma migração, algum processo, porque não tem as avaliações criadas, mas tem um critério. Vamos dar uma olhada lá dentro da disciplina? Então, vou abrir aqui a disciplina.
Ô, Aline, já que Oi. tu tá nessa tela aí, se tu quiseres aproveitar também e falar sobre a questão ali do arredondamento e da carga horária, que é um ponto que depois a gente ia falar. Se já quiseres Uhum. falar aí nessa tela aí, a gente já aproveita e fala desse assunto também. Beleza. Ó, então, se a gente vir aqui dentro do critério de avaliação, ó, alguém já tinha um critério criado dentro da disciplina. Então, por isso que ele herdou. Só que aqui a gente tinha um critério, ainda está faltando a avaliação, não tinha avaliação cadastrada. Ou alguém pode ter apagado alguma, né, alguma informação. Então, ele também não trouxe. Mas, se você quiser, se vocês quiserem que dentro da disciplina, né, sempre já vai herdar essas informações para a turma, já queiram que isso seja carregado, ótimo, beleza. Sobre o arredondamento, já estamos aqui também, ó, é aqui dentro do truncamento da média. Então, é aqui onde eu vou clicar para alterar e vou deixar, então, especificar o que vocês queiram que se faz o truncamento dessa média ou não, tá? Beleza. Então, voltando um pouquinho aqui da disciplina, a Bianca comentou que vocês teriam algumas dúvidas relacionadas à disciplina com carga horária, né? EAD, ou disciplina que é teórica, disciplina que é prática. Aonde que faz essa configuração? Então, já vamos configurar ela aqui antes de eu fazer o quê? Antes de eu trazer um aluno, antes de eu poder matricular, porque voltando um pouquinho, lembra que eu comentei? Deixamos tudo aqui preparado, está cadastrado, eu tenho avaliação, eu já posso gerar minha lista de frequência? Vamos tentar gerar? Vamos ver o que que o ambiente vai fazer, qual vai ser o comportamento? Vou tentar gerar para o período inteiro, ó, 31/12/2023. O que que é esse gera imagem, pessoal? Se eu deixar flegado aqui, e se eu já tenho os meus alunos específicos dentro da minha turma, e aí o que que acontece? Eu recebi um aluno depois, um aluno tardio, enfim, e só que eu já gerei a minha lista de frequência. Se eu deixar isso aqui flegado, o que que acontece? Esses alunos que entrarem posteriormente, eles também serão inseridos nessa lista de frequência. Ó, se eu tentar gerar, o que que ele vai dizer? Turma inválida, finalizada ou não possui alunos matriculados. Então, ele não vai me deixar gerar lista de frequência, eu não tenho aluno. Então, Aline, você quer me dizer então que agora eu estou preparada já para receber alunos? Sim, já posso fazer o ingresso, já posso abrir meu processo seletivo lá para inserindo alunos, já posso ir matriculando, posso fazer um ingresso manual, beleza, mas vamos tentar finalizar essa etapa da disciplina, né? Vamos dizer que eu quero, dentro dessa disciplina, eu tenho uma parte dela que ela é teórica, uma parte que é prática e uma parte que é EAD, sei lá, né? O que que a gente precisa configurar, tá? Aqui dentro da disciplina, a gente já tem aqui, ó, a carga horária e os níveis dela. Aqui em cima, se a gente desfazer aqui e buscar aqui, ó, ele tem as minhas legendas. Então, o nível 0 a gente utiliza geralmente para teórica, depois o nível 1 para prática e o nível 2 para atividades. Beleza, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou definir isso dentro do meu nível. Aqui vocês disseram que a disciplina, ela é anual. Mas e se eu quiser colocar mais do que um nível? Se eu quero dizer que ela tem teórica, ela vai ter 20 horas, prática, ela vai ter 20 horas, e outros níveis que eu também tiver que inserir, ou até mesmo horas de estágio, vai ter 10 horas. Eu preciso configurar esses níveis. Tá? Então, a gente tem uma tela. Como que você busca isso aqui, Aline? Ó, tudo isso aqui cadastrado, tá vendo? Então, ó, o que é comum muitas instituições utilizarem é, né, o anual, ou teórica, ou bastante aqui, ó, a teórica e prática. Então, eu tenho dentro da minha disciplina um pouco dela teórica e um pouco prática. Beleza. Então, mas eu quero inserir 3 ali, eu quero inserir teórica, prática e, sei lá, EAD, né? Vou dar um exemplo aqui. Onde que a gente faz esse tipo de configuração? Então, tem a tela chamada níveis de disciplina. E é aqui, então, que eu vou configurar isso. Tá? Então, já tem bastante, já vocês têm 13 tipos já cadastrados, mas eu acho que esses 3 níveis não tem nenhum, ó. Tá vendo? Nível 0, nível 1 e nível 2. Então, eu vou clicar em novo e vou colocar, tá? Vou inserir o que vai me, né? O que eu quero que seja especificado. Então, o tipo da disciplina, eu posso colocar TEL para EAD. Posso colocar, então, uma descrição, tá?
Então, teórica, prática e EAD, e aqui eu vou colocar os níveis, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero que primeiro venha a teórica, depois a prática, e aqui EAD. E vou salvar. Beleza. Se eu voltar lá na minha disciplina agora e atualizar ela, vou clicar em alterar e eu já tenho ela aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, então, eu posso definir. Ah, então essa disciplina de 68 horas, agora ela vai ter 20 de teórica, 20 prática e... Opa! 20 IAD. Beleza. Ó a carga horária total dela. Então, cumpri a disciplina, vou somar as minhas 60 horas. E vou salvar. Ó, ele já deu erro da fórmula cadastrada, porque alguém veio... Deixa eu... Vou apagar daqui. Daí ficou a avaliação, mas ficou... Opa! Beleza. Então, agora eu tenho 3 níveis. Ok. Vamos terminar de configurar, então, essa disciplina? Porque o que que eu fiz? Eu não falei que ela tem níveis diferentes, né? Deixa eu buscar ela. Eu falei que ela tem esses 3 níveis. Então, eu vou vir aqui dentro da minha manutenção da minha turma disciplina. Ela não estava anual? Quando a gente fez a criação da turma, a gente não havia especificado que ela era anual? Agora eu vou especificar ela aqui. Quais níveis? Nossa, Aline, mas agora eu tenho 3. Então, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou precisar criar turmas relacionadas. Então, eu tenho uma turma da teórica, uma turma da prática e uma turma IAD. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou especificar a primeira, onde eu tenho uma disciplina teórica. Eu não falei que as aulas, elas teriam a carga horária, né, de 20, então, posso inserir informação ou posso deixar em branco. Aqui tem a quantidade de aulas previstas, o mínimo de aula, né? Posso deixar fazer a configuração ali. Vou dizer que... vamos lá, deixa eu pensar. Aqui vou colocar que são 20. E o mínimo de aula, 20. Beleza. Então, já configurei e aqui eu já tenho para minha disciplina ela como teórica. Ok, e agora para a prática, o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar uma nova turma. O que que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui essa turma, e agora eu vou dizer que eu quero ela prática. Beleza? Salvar. Posso, né, ó, deseja cadastrar o docente, ou se eu quisesse alterar o docente, ele faria toda turma já cadastrada. Opa, preciso fazer uma especificação diferente aqui. Lá eu não tinha colocado que era teórica, agora que eu quero uma prática, eu vou colocar um pezinho aqui no final, ó, para tentar fazer uma identificação aqui diferente. Beleza? Então, se eu voltar aqui na minha turma agora e atualizar, ó, vou puxar agora não por essa turma, porque agora eu já tenho turma diferente. Vou puxar pelo código da disciplina. Filtrei. Olha lá, ó. Agora eu já tenho teórica e prática. E vou fazer a mesma situação de duplicar, criar agora uma para IAD. Opa, mesma coisa. Agora vou tentar colocar acho que o EAD inteiro ele não vai deixar, acho que vai ficar meio extenso, mas vamos ver. Ele deixou. Então, se eu voltar aqui e atualizar, agora eu já tenho dentro dessa minha mesma disciplina os 3 níveis. Tá? Então, eu posso já captar aluno, eu já posso matricular, posso lançar nota, né, atribuir o que está relacionado a cada uma, o que é teórico, o que é prática, posso configurar aqui, ó, vou cadastrar o horário, vou cadastrar os dias específicos relacionados a cada nível, né? Então, a prática acontece às quartas, então criar um horário e uma agenda específica para a parte prática, né? Posso criar ali um específico para a teórica, né? Que dia e horário que essas aulas irão acontecer dentro desse período letivo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Aline, no que vai impactar dividir a disciplina em turma lá no controle de frequência?
Porque daí o que que vai acontecer aqui dentro? Você vai ter que, foi definido dentro da disciplina, deixa eu tentar explicar, vamos pensar. Se dentro da disciplina, né, se vocês definirem que o aluno precisa ter essa parte teórica e prática, tá? Aqui vocês agora vão fazer essa definição de lançamento das faltas e frequência desses alunos relacionadas a cada parte, né, prática e teórica dela. Então, não sei se eu consegui sanar a tua dúvida ou... Não, porque eu entendo assim que quando você divide em teórica e prática, daí tá, você pode fazer uma turma teórica e a prática é dividida, tá, ele faz matrícula separada, faz um controle. Agora, a EAD é a mesma turma, né? A gente não é uma subturma, então é a turma inteira, é só a forma de dar aula que vai mudar da presencial para EAD. E isso a gente tinha explicado para a Bianca que a gente queria entender como que a gente poderia observar isso lá no controle de frequência, que é aquela carga horária, mas acho que nessa questão de dividir em um novo nível, a disciplina, não sei se aplica, porque cada ano, às vezes o projeto pedagógico prevê que existe uma carga horária de cada ano vai ser uma disciplina, então daí a gente não vai ano a ano mudar na configuração da disciplina, porque um ano pode ser a ética, outro ano pode ser a antropologia, então tudo depende, então não sei se vai se aplicar. Porque eu não entendi qual que é a finalidade disso, de separar aqui lá no controle de frequência, que era a nossa dúvida. Tá. Deixa eu pensar. Alexandre, tu consegues nos dar um apoio com relação a isso? Eu preciso criar separado ou eu posso ter... Eu tenho como gerar agenda separado, talvez, para as disciplinas de AD? Existe alguma outra forma para atender essa necessidade deles? Não entendi a dúvida, Bianca. Vamos lá, hoje eles têm uma disciplina, certo? Disciplina de antropologia, que foi a que a Aline pegou aí para exemplificar. Uhum. Dentro dessa disciplina, eles têm... A disciplina acontece de forma teórica, de E prática. forma prática, e Uhum. ela acontece de forma EAD também. Tá. Como que a gente pode, para não criar 3 turmas diferentes, para separar o nível? Existe alguma outra forma para atender essa questão? Que a gente possa configurar? Então, mas o EAD, o que que muda para os demais? Quais os controles que tem em cima de cada um desses níveis? Entendeu? Por exemplo, o EAD é outro professor, é outra agenda, o que que muda na verdade? Porque na prática, assim, a gente faz essa separação se eu tiver uma diferenciação de carga horária, de professores, de agendas, entendeu? Senão não faz sentido eu ficar separando em níveis, entendeu? Vocês têm alguma diferenciação, Thaís? Então, deixa eu explicar. Eu também não entendo que tem que separar em níveis, porque a única dúvida nossa era que hoje a gente tem disciplinas que ocorrem presencialmente e um percentual da carga horária é EAD. Hoje, no livro físico, que a gente tem o livro físico de controle de frequência dos alunos, o professor anota lá, esse dia foi feito EAD, né? E era essa a nossa dúvida, como que é feita a anotação disso. Agora, depois que a Bianca apresentou, eu entendi que ele vai anotar isso lá no diário eletrônico. Porque o que eu estou entendendo, acho que a Thaís, né, que comentou, o que eu estou Foi. entendendo é o seguinte, o EAD, na verdade, ele é uma teoria, então nada mais é do que uma das partes ali teóricas, né? Então ele não é também um nível, entendeu? Eu poderia ter, por exemplo, o teórico, que inclui aulas teóricas presenciais e EAD, e o prático, que aí seria alguma coisa prática de fato, entendeu? Normalmente o pessoal usa, por exemplo, né, às vezes algumas disciplinas na área da saúde, então às vezes o pessoal usa bastante isso daí para separar teórico e prático. Por quê? Tá? Só para entender também o porquê da separação. Imagine que nas aulas teóricas vocês têm lá 2 turmas de 50 alunos, porque é teórico e 2 professores conseguem ministrar lá, um para 50 alunos e o outro para os outros 50 alunos. Só que o prático
pela capacidade normalmente de laboratório ser menor, aí o que que acontece? Aí entraria essa questão de separação dos níveis. Aí a gente teria, por exemplo, eu não vou trabalhar com 2 turmas de 50 alunos ali no prático, eu vou trabalhar com 5 turmas de 20 alunos. Então a gente tem ali a separação, e aí o aluno que ingressa naquela disciplina, ele vai ingressar na turma A ou na B, que é as turmas de 50 alunos para teórica, ou nas outras quatro, em uma das 4 turmas, das outras 5 turmas, na verdade, da disciplina do nível prático. Então, assim, o objetivo disso é isso, separar quando eu tenho controles distintos para essas subturmas. Agora, se, por exemplo, não, na verdade, eu não tenho teórico e EAD. Na verdade, assim, eu tenho um professor ministrando e a aula pode ser presencial, pode ser EAD. Aí tudo bem, aí não faz muito sentido, na minha opinião, eu separar cargas horárias, porque eu não sei nem se vocês vão conseguir mensurar o que que é carga horária EAD e o que que é carga horária teórica, entendeu? Uhum. Porque se for trabalhar com essa questão dos níveis, eu preciso ter uma separação. Como eu falei, quando eu falo do teórico e prático, eu precisaria indicar 20 horas são práticas, 40 horas dessa disciplina 20 horas são práticas e 40 horas teóricas, ou vice-versa. Isso, aí mesmo. Entendeu? Então, assim, eu preciso ter essa separação caso eu vá trabalhar com essa questão das subturmas. Agora, no meu entendimento, EAD, ou seja, a modalidade que aquela disciplina está sendo ministrada, não é aí que se enquadraria, entendeu? Não seria nos níveis. Na minha opinião, independente se é EAD, se é presencial, se ela é teórica, o nível ali e a carga horária é teórico. Agora, tem algum apontamento que o professor faz só para indicar se foi presencial ou não? Se tem, isso pode ser feito no diário eletrônico, entendeu? Ok, Alexandre, era bem essa a nossa dúvida, e é isso que a gente entendeu. Uhum. Então, descartamos Beleza. essa parte dos níveis, né? Exato. Tá certo. Descarta aqui, beleza, né? Dá para excluir a informação e desfaz a turma e aí vocês seguem. Beleza? Ok. Aí lá no diário eletrônico, onde eu mostrei para vocês, lá no campo da aula, o docente ele pode registrar observação, alguma anotação, dizendo que foi aula EAD ou que foi aula, enfim, teórico, foi presencial, ele pode destacar essa informação lá, né? Assim como no portal do docente, aqui também dá para fazer o cadastro, né? Desde que eu cadastre Também. todos os planos didáticos e tal da turma, depois dá para fazer dentro da criação aqui, gerar o meu diário eletrônico e inserir as informações. Isso Mais alguma dúvida, pessoal? com Obrigada, relação à Michelle, questão pelo da apoio. agenda, com relação à questão da agenda, gente, ficou claro ali como que a gente faz o lançamento, como que a gente gera agenda, gera lista, entenderam o que que eu preciso, para que que eu preciso de cada um, mas ficou claro? Sim. Beleza. Tem um outro ponto aqui, que tem mais 2 pontos, na verdade, que vocês tinham pontuado, que é a questão do registro de exercícios domiciliares e também a questão da reposição de aula, tá? A Aline vai mostrar aí já a questão do registro de regime domiciliar, e daí depois eu finalizo aí com vocês com a reposição de aula. Se tiver mais alguma coisa também que vocês queiram que a gente repasse, aí vocês pontuam aqui pra gente, tá? Beleza. Eu vou seguir aqui, então, com o item que a Bianca me pediu. Então, dentro do liceu, a gente tem esse item chamado regime domiciliar, tá? Então, o que que é o regime domiciliar? É onde eu vou identificar que um aluno, ele se ausentou ali durante um certo tempo. E eu preciso fazer toda essa configuração, né, para que esse aluno, sei lá, às vezes foi apontado uma falta ou foi realizado alguma coisa, e depois ou foi autorizado, né, com que esse aluno, ele esteve nesse momento em regime. Eu acho que tinha uma especificação de vocês relacionada a isso, acho que a Bianca havia comentado comigo, né, Bi? O que que eles me explicaram, né, Aline, a questão do regime domiciliar. Se o aluno cumprir todas as atividades dele, ele vai... E, na verdade, assim, no liceu, a gente consegue fazer o registro domiciliar e vai apresentar lá o aluno em tela para que a gente faça o registro dele e tudo mais. Vocês têm a questão de que se o aluno não cumpriu, certo?
ele não vai ser registrado nota, não vai ser contabilizado nada, correto? Vai ser contabilizada a falta para ele. Então, o que dá para fazer? No caso do aluno, que vocês vão registrar o regime domiciliar para o aluno, então o aluno solicitou, vocês vão registrar aí nessa tela, vocês vão conseguir lançar as notas do aluno e tudo mais. Aí, no caso do aluno, o que a gente pode instruir, né? No caso do aluno que solicitou o regime domiciliar e não cumpriu nada, não entregou nenhuma atividade que ele precisava entregar, vocês podem excluir o registro do regime e lançar a falta para o aluno desse período, né? Porque o que acontece? O regime domiciliar, ele deixa habilitado para que eu faça, então, o lançamento da avaliação da atividade que o aluno tem que me entregar e tudo mais. E como vocês trouxeram essa questão ali de vocês, de que se ele não entregou nenhuma atividade, ele vai receber falta daquele período, então, entende-se que ele solicitou o regime domiciliar, mas ele acabou não usufruindo daquilo, porque ele solicitou, mas não entregou as atividades que ele tinha que entregar. Então, vocês vão precisar registrar as faltas para esse aluno, né? Então, a Aline vai mostrar aqui para vocês nessa tela aqui na secretaria como que eu cadastro, então, o regime domiciliar. E daí depois eu posso mostrar, Aline, se tu quiseres usar aquele aluno lá do portal, porque daí eu já uso do mesmo docente. Tá. É o Gabriel? Gabriel? Gabriel Nogueira. Bianca? Oi? Só um pouquinho. Essa questão de apagar o exercício domiciliar, eu achei meio estranho, porque tem que ficar registrado que ele pediu o exercício. Se eu Sim, mas apago, ele pediu e ele não cumpriu. Hoje, como é que vocês fazem quando o aluno pede e não cumpre? O professor cadastra a letra D no livro de classe, que é domiciliar, né? No período que ele está afastado. Aí esse D equivale à presença na hora de finalizar ou equivale à falta. Mas o exercício, inclusive a folha que sai do exercício domiciliar, que vai para cada professor, fica anexo ao livro de classe. Então é estranho a gente apagar o exercício domiciliar e daí ter que cadastrar essas faltas. Porque o Liceu, ele não dá, tu sabes, Aline, se ele registra a falta, ele não vai registrar, né? Porque eu solicitei o regime domiciliar, então ele não vai registrar. Só tenho que ver se ele vai permitir que eu lance a falta no período do regime domiciliar, entendeu? Aí a gente pode deixar o regime domiciliar cadastrado. Agora, se ele não permite a falta naquele período, se eu estou no período do regime domiciliar, eu não sei como é que o Liceu se comporta, se ele permite eu lançar. Oi, Bia. O regime domiciliar, na verdade, não é que ele não permite o apontamento de faltas. O que ele faz ele abona as faltas dentro daquele período. Entendeu? Então, conforme o docente faz o apontamento das faltas, o próprio Liceu, por estar dentro daquele período ali do regime domiciliar, ele vai fazendo os abonos. Tá? Então, no caso, nesse caso, eu teria que apagar o regime, né, Alexandre? Se o aluno não cumpriu e eles querem registrar a falta? Se você realmente quiser registrar a falta, não pode ter o regime domiciliar cadastrado. Ou você altera a vigência ali, entendeu? Exatamente. Tipo, inicial, final, sei lá, coloca no mesmo dia, ou joga em outra data, só para deixar o registro do regime em si, entendeu? Tem essa questão porque o que acontece lá deles, né, que ela trouxe, que se o aluno não cumpriu, ele solicitou o regime, mas ele não cumpriu as atividades, é como se ele não tivesse realizado o regime domiciliar, você não então abona. eles registram a frequência, eles não abonam. Entendi. Mas vou cadastrar aqui e vamos ver como é que ele vai comportar. Daí a gente tenta, né, girar depois e ver como que ele vai ser. Então, para o cadastro... acho que ela está com a mão levantada ali, só. Oi, pode falar, Eliane. É uma dúvida, assim, quando você registra o exercício domiciliar, ele automaticamente vai vincular a todas as disciplinas que o aluno está matriculado, e aí se for ser feita a exclusão desse exercício, ele vai excluir de todas as disciplinas da matrícula também, porque às vezes ele pode cumprir as atividades de um professor e não cumprir do outro, né? Aí aqui dentro a gente vai selecionar as disciplinas, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou inserir aqui em novo, vou colocar na ordem 1, qual é o motivo, vou colocar aqui um atestado. Aline, onde eu cadastro mais motivos? É dentro da tabela geral, tá? A gente cadastra aqui, eu posso inserir uma descrição, igual tinha um aqui, eu acabei apagando, Covid. Qual foi a data de início? Vamos colocar aqui, ele ficou do dia 1/11 de 2023,
e a data final, dia 15/11/2023. O CID aqui, ele acaba sendo item obrigatório, mas como a gente sabe que não precisa, eu posso colocar que não se aplica, enfim, e colocar a data de retorno. Então, posso colocar que ele volta lá no dia 16, certo? E vou anexar o documento. Posso ir lá e inserir um documento, o atestado, enfim, um documento que for cabível aqui na justificativa desse aluno. E vou salvar. Isso me basta? Não, tá? Então, o que que eu tenho aqui logo em seguida? Então, eu vou colocar para que ano refere-se, para qual período. É o zero dele, né, Bi? É o 0, aham. Isso. E aqui eu tenho todas as disciplinas que contemplam esse ano e período que eu coloquei. Então, aqui eu vou colocando, ó. Ele vai me puxar? Vou filtrar. Então, ele trouxe, ó, para a disciplina. O que que eu vou fazer? Selecionar ela e vou adicionar. Então, toda e qualquer situação que acontecer dentro dessa disciplina, e é aquilo que você comentou, Eliane. Mas se fez para uma disciplina e para outra, não. Então, aqui eu vou inserindo, ó. Beleza. Depois, se ele fez para uma ou para não, eu só venho aqui e excluo a disciplina, tá? Deu para entender aqui o processo? Sim. Beleza. E aqui, ó. Então, eu já lancei 3 disciplinas, né, dentro desse período para esse aluno. Beleza. Você quer fazer, Bia, alguma simulação? Então, para o regime Aham. domiciliar é isso, não tem segredo. Quer acessar o portal? Não sei se você está aberto aí, quer compartilhar você? Eu vou compartilhar aqui, aí eu Então, mostro. tá. Obrigada, tá, Aline? Por nada. Se não perdeu a sessão. Peraí. Qual que era o período que tu colocou ali? Deixa eu olhar aqui, peraí. É o... Colocou pro Gabriel, né? 2023 0. Vou abrir aqui também. Beleza, então a Aline registrou aqui o regime domiciliar nesse período, dia 1º/11 ao dia 15/11, certo? Se a gente observar aqui, antes, deixa eu voltar aqui. O Gabriel ele tinha 3 faltas nesse período, certo? Por quê? Porque ele tinha uma falta no dia 6/11. Agora o sistema ele tirou essa falta, por quê? Porque a gente registrou o regime domiciliar nesse período, entende? Então, tudo que eu lançar nesse período, o sistema vai abonar. Por quê? Porque entende-se o sistema, eu disse para o sistema que nesse período aqui ele vai estar em regime domiciliar, tá? Então, eu vou tentar lançar aqui, vamos lá. Uma falta para ele nesse período, só para a gente ver. Dia 6. Ver se ele vai trazer aqui. Foi até solicitado, né, Aline, para que seja ajustado o relatório. Deixa eu ver. A gente solicitou uma melhoria. Mas ele trouxe a falta que eu lancei o registro. Dia 6. A data de início, a data de história. Foi incluída a disciplina no exercício? Eu vou dar uma olhadinha aqui qual foi as disciplinas que foram incluídas. Deixa eu ver o Fala código. qualquer coisa que daí eu insiro. 11.007.30. Essa daqui Inserir. foi. Deixa eu lançar um outro período aqui, Aline, maior. Para a gente pegar outubro também, porque novembro só tem uma data. Não é permitida a alteração da data inicial ou data fim se houver uma ou mais disciplinas relacionadas. Então, eu não consigo alterar
porque eu tenho as disciplinas relacionadas aqui. Então, eu vou excluir as disciplinas e vou alterar aqui. Opa! 2023, período 0, disciplina. Vou pegar só essa disciplina aqui mesmo, que é a 11.00730, que é essa daqui de ética. Ó, então, eu consigo lançar a nota para ele, certo? Eu consigo lançar a nota normal. Ele já tinha nota lançada, mas se eu vier aqui tentar lançar outra nota para ele, opa, eu consigo lançar a nota. Oh, meu Deus, não tirei o 0. Normal, certo? Consigo lançar a nota para ele nesse período. E a questão da frequência. Deixa eu pegar aqui. Ele registrou. Em que momento que ele abona, Aline? Tu sabes me dizer? A questão do regime? É assim, o docente lançou, e aí, Aham. lançando o regime, aí abonado. Entendi, mas aqui no caso eu consegui lançar uma falta para ele no período que ele está de abono, de regime, né? Não deveria. Não entendi, Bianca. O teste você fez o quê? Você primeiro lançou o regime, Uhum, aí depois, o que você fez? isso. Aí você lançou a falta. Uhum. Isso, ele vai permitir lançar a falta. A questão é que ele faz o abono dessa falta. Em que momento que ele faz o abono? Eu acho que já nesse momento, se você acha que olhar nos abonos, eu acho que ele já fica lá o abono. Eu não me lembro se é um serviço ou se já é na hora. Então essa era a dúvida. É. A gente pode até ver no portal do aluno, né? No próprio portal do aluno, acho que a gente já vai Ou na conseguir tela, ver ou na tela de abono também você conseguiria ver. de abono. Uhum. Peraí. Deixa eu só pegar o aluno aqui. Aqui no portal dele. Bianca, Oi? para o docente, vai aparecer em algum lugar que o aluno está em exercício? Ah, já foi abonado aqui, ó. Só Hum. queria confirmar se ele tinha sido abonado mesmo, ó. A gente tinha lançado 3 faltas para ele, né? E como estavam dentro do período, a gente pode até ver qual é o período que tem, opa, as faltas dele aqui, ó. Ó, tem uma falta no dia 23/10. As outras faltas já foram abonadas, que tinham sido lançadas nesse período que ele está de licença, né? De regime domiciliar. Aqui no portal não apresenta para o docente, né? Alexandre, tu sabe dizer, a Aline também? Não, foi uma melhoria que a gente vem solicitando, Uhum. para que o docente fique a par, né, de que esse aluno está em regime. Aqui para o docente não é apresentado essa questão de que ele está de regime domiciliar, né? O que eu estou Então, aqui pensando não, acho que não tem a informação aí em tela. Que não. poderia pensar, tá, mas aí precisa criar isso, né? Uhum. O docente, ele tem acesso a relatórios, né? É que esse docente que eu acho que está acessando está sem acesso a relatórios ali. Tá. Mas Aqui tem um não. menu de relatórios, e aí daria para criar um relatório de quem são os alunos das turmas dele que está em regime domiciliar. E aí ele faz a consulta pelo portal, entendeu? Aí é algo que precisaria ser, vamos dizer, customizado um relatório, né? Para ficar disponível para o docente, Para que no ele possa portal fazer a dele. consulta, né? Isso. Uhum. Então, Acho que a Flávia está com a mão levantada. Oi, tô, Bianca. Mas vai aparecer essa informação que ele está o período de exercício domiciliar
no relatório do livro de classe, no impresso, aí aparece, vai ter algum registro desse exercício no livro. Vai simplesmente como se eu estivesse em aula, em sala. Tem ali, tem uma pode estar versão, a gente até foi ajustado o relatório, né, Aline? Só que a Uhum. gente pediu para o suporte qual foi a versão que foi ajustado, porque no relatório aqui agora ele não está trazendo, tá? Mas foi ajustado isso para que traga essa informação no relatório. Eu até solicitei para o suporte, mas ainda não tive o retorno deles, de qual foi a versão, né? E foi corrigido porque possivelmente não é a versão que vocês estão, porque se a gente tentar gerar o relatório aqui, a gente vai ver, deixa eu até gerar ele aqui, mas eu acho que a gente já tinha feito o teste e não... Vou pegar o de frequência, vou gerar os 3 aqui para a gente ver, mas que ele não estava trazendo. Esse aqui é o do período. Ó, não, aqui ele não traz nenhuma informação. Deixa eu ver o outro. Mas eu acho que não, eu acho que é uma versão... Presença, Aline? Oi? Oi? Ele traz como presença, é isso? Aqui ele tá como... na verdade, agora, nesse momento, ele tá como presença, aham. É porque daí não pode ter presença, não estava em sala de aula. Uhum. Não, por isso foi solicitada a correção nesse relatório. A gente só precisa confirmar qual que foi a versão e passar o pacote para que vocês façam a atualização. Uhum. Mas ele traz outra informação, né? Tinha outra questão, era do regime domiciliário, o que era o outro, Aline? Ah, e era sobre o abono, né? Do abono, isso aí. Isso, Exatamente, para trazer a informação aqui no relatório do portal, de tá? que foi abonado. Uhum. Tá bom, obrigada. Mas aí depois eu vou mandar a gravação por e-mail, mas assim que o suporte me retornar em qual foi a versão, eu passo para que vocês possam fazer a atualização, pelo menos aí na base de treino, né, na base de treinamento, para que vocês possam validar essa questão. Tá, joia. Certo? Ali nessa falta do dia 23 do 10, ali, não é o período de exercício? Já vou dar uma olhadinha aqui, peraí. É de 1 do 10 a Uhum. 11 do Eu acho que 11. aquela Então, falta foi tem uma falta registrada. 23 Acho que do você 10. registrou depois, né, Eu acho Bi? que eu registrei o regime domiciliar depois, né? Eu vou fazer assim, eu vou tirar essas faltas e vou lançar a falta de novo. Daí a gente consegue validar certinho. Peraí. 23, 10. Peraí, pronto. Agora ele não vai ter nenhuma falta. Eu vou gerar o relatório aqui para a gente validar. Deixa eu gerar aqui a lista de frequência, que aqui já sai todo o período. Deixa eu fechar esses aqui. Ó, beleza. Aqui ele não tem nenhuma falta, certo? A gente registrou já o regime domiciliar no período de 1 do 10 a 15 do 11. Vamos validar aqui agora, vamos lançar uma falta para ele nesse período. Pode ser aqui no dia 6 do 11 mesmo? E vou registrar uma outra aqui no dia 16 do 10. Beleza. A gente já valida se ele trouxe a falta. Acredito que deve ter alguma coisa, né, Alexandre, para configurar para que ele faça o abono? Sabes dizer? Não entendi. Se você consultar em tela, o abono aparece lá? Qual tela que tu tá dizendo para consultar? Não, pela secretaria mesmo. Se você abrir a turma, ver se está abonado. Porque às vezes é questão só do relatório, precisa ajustar. Acho que é abono. Pode ser pela turmas, aí depois abre a tela de abono. Uhum. Talvez pode ser o relatório mesmo, porque o relatório estava com um problema que foi corrigido. Eu tô achando que é o relatório, tá? Porque se no portal do aluno você consultou e ele tem uma falta a menos, então ele abonou. Uhum. Peraí, já vamos olhar aqui. Que eu tô achando que o relatório só tá olhando para a frequência apontada, entendeu? Ele não considera se tem um abono ali ou não. Tica. Acho que é agendas.
Só tem que achar a turma dele que você está constando. Ah, é. Essa É aí daqui. mesmo, tá certo. Na banner. Tem a data. Qual que é a data do... Dia 23. Aqui. Aí, ó. Ele tem um abono já, ele já tá trazendo aqui. Se a gente constar lá no portal dele, também não vai ter. Quer ver a falta lançada? Vamos confirmar aqui. Boletim. Não, aqui no portal ele também tá trazendo. Ah, então esse não tá abonado, não. Porque, na verdade, o abono ali, ele fica um flagzinho marcado lá no abono. Volta lá no liceu. Aqui. Ali, no abonar. Isso. Aqui. Aí ele fica essa flag aí marcada. Qual que é o período que tá o regime domiciliar? 1º do 10. Regime domiciliar. 1º do 10 a 15/11. E tá a disciplina ali embaixo? Tá. Uhum. 11.00.730. A mesma disciplina, que é 11.00.730. Era para ele abonar, porque o É. outro aluno que você testou, ele abonou, não abonou? Não, pensei com esse só. Ah, só fez com esse? Não, porque tinha É. um que você tinha visto, acho que no portal, eu achei que tinha. Eu achei que tinha também, mas antes A ele gente- estava trazendo 3. Não sei. Estava trazendo 3 faltas, agora ele traz 2, mas ele está trazendo, se a gente olhar aqui, ele está trazendo exatamente aquelas 2 que a gente lançou lá. 16/10, 6/11, que é o período que ele está de regime. Ele não está abonando. Vamos checar se de repente Uhum. algum serviço, eu não sei se é serviço ou se de repente alguma coisa tem que ajustar aí no ambiente. Uhum. Beleza, não vou anotar aqui para abrir um saque para o suporte. Regime domiciliar. Beleza. Último ponto que a gente tem aqui é a questão da reposição de aula. Então, como que é feito a reposição de aula, né? Como é que o docente solicita isso no portal? Então, aqui no portal do docente, a gente tem uma rotina, dentro do menu de turmas, um item chamado reposição de aula. Então, aqui pelo portal, nessa tela, o docente ele consegue consultar as reposições de aulas que ele já solicitou, bem como solicitar uma nova reposição de aula. Como que é o fluxo? O docente solicita essa reposição de aula no portal, e lá na secretaria é confirmado, então, é necessário fazer a confirmação dessa reposição. Então, uma vez que confirmada essa reposição, é feita a troca dessa agenda, né? Então, vamos olhar aqui. Aqui eu tinha pegado uma para exemplificar, já tinha feito até para testar aqui, para trazer para vocês. Então, eu já tenho uma reposição de aula que foi solicitada e ela foi confirmada. Eu vou fazer uma nova solicitação aqui. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Selecionar a data para a reposição de aula. Então, que data que eu quero solicitar a reposição? Eu vou solicitar a reposição do dia 13/11, tá? Selecionei a data, então, vou clicar em inserir reposição. O que eu tenho que fazer aqui? Selecionar o dia da semana e clicar em continuar. Então, selecionei a aula, né? O dia da semana e o horário da aula que eu quero solicitar a reposição. E aqui eu vou informar, então, para o sistema, qual a unidade física, a data que eu quero repor essa aula do dia 13/11, certo? O turno e o horário da aula. Deixa eu só... Tá, aqui. Então, eu vou informar a unidade física, que eu sei que é Santa Cruz. A data, então, a do dia 13/11, eu vou repor no dia 10, certo? E o turno. Turno, eu sei que é o turno noturno. E qual que vai ser o horário que vai acontecer? Eu vou colocar aqui que vai ser das 20 às 22. E vou clicar em confirmar. Ó, solicitação da aula foi processada com sucesso. Se a gente voltar aqui na tela de reposição de aula, a gente vai ver que a gente tem 2 solicitações. Uma que já foi confirmada e a outra que está aguardando liberação. Então, vou lá na secretaria agora, na tela chamada Solicitações de Reposição de Aula. Essa tela aqui eu consigo filtrar a reposição solicitada por um docente específico, uma data, um período, né? Ou uma unidade física específica e tudo mais. Aqui eu não selecionei nada, ele me trouxe todas as
solicitações que eu tenho. Aqui a gente só tem uma, que foi essa que eu acabei de criar. Então, o que a gente consegue ver aqui? A data de aula era no dia 13, o horário das 19 às 20. A solicitação de reposição, então, foi para o dia 10, das 20 às 22. O Estado está aguardando liberação, tipo de solicitação, antecipação. Então, eu estou antecipando a aula que aconteceria dia 13, correto? O docente, a disciplina, a turma, o ano, o período, o turno, a unidade, a dependência e tudo mais. E a data que foi solicitado. Então, se eu clicar aqui em analisar, ele vai me trazer esses dados novamente, correto? Então, ele já vai me trazer a turma, ó, não consigo fazer a troca da turma, a unidade física, posso selecionar a dependência aqui, posso colocar um motivo, por que ele está fazendo isso, não é obrigatório o motivo, e vou clicar aqui em confirmar reposição de aula. Posso confirmar, eu esqueci de mostrar o botão ali, mas tinha o confirmar e o recusar. Então, o que aconteceu? Se eu for lá no portal agora, a gente consegue ver que eu já solicitei, que essa solicitação foi confirmada. Se eu vier aqui no lançamento, tá, porque dia 10 não vai trazer ainda, mas eu já tenho aula para o dia 10. Aqui ele não está trazendo, porque essa tela aqui é para eu lançar faltas, e o sistema só permite que eu lance faltas do dia atual ou de dias anteriores, ele não me traz os dias posteriores, né? Mas o sistema já fez essa troca, a gente pode ver até aqui na turma, aqui na agenda, a gente consegue ver, ó, se eu pegar aqui o dia 10, ó, dia 10, então eu não tinha uma agenda para o dia 10, certo? Agora eu tenho uma agenda para o dia 10 e aqui eu tenho uma descrição, ó, que foi a antecipação da aula 213. A do dia 8 também, ó, ela foi uma reposição da aula 200. Então aqui eu consigo visualizar essas informações, tá? Então, é dessa forma que funciona o fluxo. O docente solicita e via secretaria, então, é confirmada essa solicitação para que seja feita a troca ali da agenda, né? Então, o sistema já faz automaticamente essa troca. Correto? Essa questão aí, vocês conseguiram compreender de como que faz? Beleza. Sim. Outro ponto que tinha aqui também, que eu já tinha trazido para vocês na nossa outra reunião, é sobre o alerta, né, do cadastro de notas e faltas, sobre o não cadastro. Então, atualmente, no portal atual, a gente ainda não tem, essa funcionalidade, mas como eu mostrei para vocês, no portal novo, a gente tem uma página inicial, onde o docente consegue consultar essas informações, correto? Então, ele consegue, quando ele entra no portal, ele já consegue ter acesso a essas informações. A questão da carga horária, a Aline já apresentou. E eu acho que era isso, os pontos que eu tinha anotado aqui, que vocês tinham passado para a Cíntia. Tem mais alguma questão, gente? Algum outro ponto que vocês querem ver aqui do portal? Alguma dúvida que ficou? A gente vai ver essa questão aqui do regime domiciliar. Vamos ver se tem algum serviço que precisa rodar ou se é alguma coisa mesmo, alguma inconsistência do sistema. Eu pontuo ali para vocês. Se for necessário abrir um chamado também, para que vocês acompanhem isso. E a questão ali do relatório, estou aguardando para que traga. A gente viu ali, né? Na verdade, o relatório ele não está trazendo essa informação, mas já foi solicitada essa correção, já foi corrigido, que a gente já validou isso num outro cliente. E só que provavelmente não é a versão que vocês estão. Então, a gente está confirmando com eles qual é a versão para que a gente possa passar aí para que vocês possam atualizar. Certo? Certo. Tem mais alguma questão que a gente pode auxiliar vocês aí? Acho que da parte das DIAPs, não. Me corrija se eu estiver errada, Eliane e Tarcísio. Não, é isso mesmo. Beleza, Alexandre e Aline, vocês querem colocar tem alguma coisa para pontuar aí? Não, da minha parte não, Bianca. Não, da minha também não. Beleza, então. Eu vou parar a gravação aqui, vou mandar para vocês, e a gente fica com essas duas pendências, vou pontuar lá no e-mail, né? Tanto a questão do regime domiciliar, quanto a questão do relatório, para retornar para vocês, tá?
não na semana que vem, na outra semana a gente tem um encontro também para tirar dúvidas. Pretendo que até lá a gente já tenha um retorno sobre isso e eu possa trazer, então, essa questão aí e mostrar para vocês ali o regime domiciliar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Nada, até mais. Tchau, tchau. Tchau.